personalidade de alguém, em vez do comportamento. Crítica envolve culpa, ataque pessoal, acusação. Reclamação é um comentário negativo sobre alguma coisa que você deseja que mude. E ele dá um exemplo muito lindo nesse livro, ele diz assim, reclamação geralmente começa com a palavra eu, crítica começa com a palavra você. Por exemplo, isso seria uma reclamação, uma esposa falando para o seu esposo, eu gostaria que a gente saísse mais vezes do que saímos, eu gostaria que você me levasse para comer num restaurante de vez em quando. E essa reclamação é saudável no relacionamento. Crítica é diferente, você nunca me leva para sair em algum lugar, você nunca me leva para comer fora. Isso é uma crítica. E a diferença entre os dois, teoricamente, é pequena, mas na prática é muito maior. Então, quando a gente tenta repreender um irmão, mostrar-lhe o erro, não é trazer crítica. Traga uma reclamação, diga assim, olha, eu estou machucado com você, eu estou sentido com você porque você fez isso, isso, isso. Quando você começa com eu, você começa a se abrir. Mas quando você começa com você começa a acusar. A segunda coisa que Gottman diz que é muito ruim é o desprezo e desrespeito. Por exemplo, por que você é tão irresponsável? Você é tão egoísta? Alto lá, você é tão dura que faz barulho quando anda. Eu nem sei porque acabei casando com você. Alguns entenderam agora. Você é tão dura que faz barulho quando anda. Essa eu gostei, mas não podemos usar no relacionamento. A intenção de desprezo é sempre insultar e abusar psicologicamente da pessoa. Quando pessoas estão em conflito, elas em vez então de trazer o erro, como Jesus diz, mostra-lhe o erro, repreende-o. As pessoas começam a desrespeitar, a desprezar essa pessoa. Gottman diz que desprezo destrói todo o sentimento positivo que um tem pelo outro. Desprezo geralmente é expresso através de palavras, humor hostil, escárnio. Isso é tão triste, gente. Quando a pessoa começa a ficar cínica, e nesse cinismo ela vai machucando as pessoas. Uma outra coisa terrível que ele diz, o terceiro cavalo do Apocalipse, é quando a pessoa se torna defensiva. Se você é bombardeado com insultos, a inclinação natural é se defender, não é a minha culpa, você é que era para ter feito isso e não eu. E uma das razões que defensivo é tão destrutivo é porque se torna aí um reflexo. A vítima, agindo instintivamente, não vê nada errado em estar na defesa, mas defensiva tende a piorar a situação em vez de solucionar. A pessoa começa a se defender, a explicar por que ela age assim. E o último ele diz que é retração. E a ideia é de construir um muro de pedra no relacionamento. O cônjuge para de responder, você só fica calado e me deixa falando sozinha. Eu não chego em nenhum lugar contigo, então por que tentar? Ele diz que 85% dos que chegam a este nível são homens. E as pessoas então evitam contato, as pessoas evitam em falar. E ele diz, isso não é bom para um relacionamento. Jesus falava isso. Jesus diz, quando você tiver um problema com uma pessoa, reconhece que ela é um irmão, reconhece que o problema é grande, que precisa de ser tratado, então você vai e você repreende, você mostra a ele ou a ela o seu erro. Agora, Jesus não para aí, olha o que Jesus diz assim, repreende-o entre ti e ele só. Igreja do Senhor, por favor, ouça, talvez essa é a parte mais importante da mensagem. Não envolva outros na briga. Um dos grandes problemas de hoje é que quando temos conflito, envolvemos outras pessoas. É muito comum, por exemplo, no casamento, a mulher liga para a mãe e a mãe já não gosta do genro, e então o que acontece? Ela começa a ficar com raiva do genro. Ou então a moça desabafa com uma amiga. O homem usa a situação como uma piada entre amigos. Na igreja, a pessoa já faz um pedido de oração, ou compartilha com outro irmão, criando discórdia entre irmãos. E sabe o que é pior? É que depois essas duas pessoas ficam boazinhas, bem uma com a outra, e as pessoas que foram envolvidas ou se deixaram envolver é que fica em problema. Jesus diz, não faça isso, é entre ti e ele só. Não traga outras pessoas. O livro de Provérbios, capítulo 6, diz que Deus abomina, Deus não gosta de 7 coisas, mas a 7ª Deus rejeita totalmente. E qual é a 7ª? Quem traz discórdia entre irmãos. Há momento que outros se envolverão. Na passagem que segue, Jesus fala de recrutar a ajuda de pessoas idôneas, de conselheiros da igreja, e esse é o assunto do pequeno grupo na quarta-feira. Mas a maior parte dos problemas podem ser resolvidos entre os dois.
Eu diria que a maioria dos problemas de casais podem ser resolvidos se os dois se converterem. Olha, se as pessoas ouvissem isso de Jesus, psicólogos e psicoterapeutas iam à falência, porque a maioria dos problemas seriam resolvidos aí. E deixa eu falar uma coisa, o trabalho de muitos pastores seria muito mais fácil se os crentes ouvissem o que Jesus falou. Porque a maioria dos problemas, ouça o que eu estou falando, podem ser resolvidos entre as duas pessoas. Foi por isso que Jesus disse isso. E Jesus era o maior de todos os conselheiros. Em conclusão, vamos ser sinceros. Nem tudo é justo em amor e em guerra. Briga limpa e construtiva é melhor do que uma baixa e suja. Mesmo que às vezes escorregamos tentando seguir essas regras, Deus nos ajudará a reconciliar. E Jesus diz assim, olha, o objetivo é ganhar o seu irmão. O objetivo de tudo isso não é desmascarar o irmão. O objetivo de tudo isso não é terminar o relacionamento em divórcio. O objetivo de tudo isso é ganhar o seu irmão. Ah, pastor, mas se ele não ouvir? Se ele não ouvir, Jesus tem mais para falar. Mas eu diria para vocês que a maior dos problemas poderiam ser resolvidos se a gente ficasse no verso número 15. Como casal, como pais e filhos, como membros da igreja. Conflitos sempre ocorrerão. Haverá conflito enquanto estivermos na terra, mas nós podemos aprender a como lidar com o conflito. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Pai, essa não foi a mensagem mais fácil de pregar, porque ela não é uma mensagem que faz a gente pular, que faz a gente glorificar a Ti de forma alta, porque é uma mensagem reflexiva, mas é uma mensagem que afeta todo o nosso ser. No casamento, nós sempre teremos conflitos. Na igreja, sempre haverá conflitos. Ajuda-nos a ouvir o Teu conselho. Ajuda-nos primeiro a reconhecer que o nosso cônjuge não é o nosso inimigo. A mulher que nós casamos, o homem que nós casamos, não é o nosso inimigo. É a nossa esposa, é o nosso esposo. Os filhos que saíram de dentro de nós não são nossos inimigos, são nossos filhos. Os nossos genros, as nossas noras, não são nossos inimigos. Os irmãos da igreja não são nossos inimigos. Nosso inimigo é o diabo. E ele está vencido pelo sangue de Jesus. Ajuda-nos também, Senhor, a escolher as nossas batalhas. A gente briga por tanta coisa tão pequenininha. E à medida que a gente vai passando o tempo, a gente descobre que não vale a pena. Quantos dias dos pais temos perdido? Quantos dias das mães temos perdido? Quantas datas importantes na vida de pessoas que nós amamos nós temos perdido? Aniversário de casamento, aniversário, formatura, porque a gente deixou coisinhas pequenas entrar. Isso é verdade na minha família, isso é verdade na família de cada um de nós. Pai, nós não podemos controlar as outras pessoas, mas nós podemos controlar a nós. Nós não podemos controlar os sentimentos de outras pessoas, nem as atitudes de outras pessoas, mas nós temos o poder das nossas próprias atitudes e dos nossos próprios sentimentos. Por isso, Pai, nós vamos decidir a partir de hoje que nós não vamos deixar coisas pequenas tirar a nossa bênção. Nós não vamos deixar coisas pequenas destruir as coisas boas da vida. Nós queremos participar de dias importantes na vida da igreja e na vida dos nossos familiares. Ajuda-nos a apreciar cada dia dos pais, cada dia das mães, cada casamento, cada formatura, cada aniversário de vida. Pai, perdoa-nos como humanos por sermos tão mesquinhos. E Senhor, ó Pai, fazer de um pingo uma tempestade. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o que realmente precisa que seja lidado, para concentrarmos no importante. Ajuda-nos, Senhor, ó Pai, a entender então que quando há pecado, quando há algo errado que precisa de ser confrontado, dá-nos capacidade de confrontar. Não queremos ser hipócritas. Ajuda-nos a ir à pessoa e mostrar o seu erro. Sem dúvida, algumas pessoas